Em Santa Catarina, um estúdio de tatuagem usou um outro procedimento. Em vez da sedação, a anestesia geral. Fala, rapaziada, bem mais iniciando. O empresário e influenciador Ricardo Godoy, de 46 anos, seria tatuado nas costas, num hospital particular em Itapema, litoral norte do estado. 3 profissionais fariam desenho ao mesmo tempo, mas Ricardo passou mal durante a anestesia e morreu. O caso está sendo investigado pela polícia. O procedimento era para durar em torno de 5 a 6 horas. O médico anestesista não entendia o porquê que ele não estava respirando, né? Extubou o Ricardo, intubou novamente, né? Solicitou o auxílio de outros médicos que chegaram. Eles realizaram uma terceira extubação. O tatuador Alan Maioc e pelo menos 8 pessoas, incluindo o anestesista Matheus Magalhães Falcão, prestaram depoimento. No dia do procedimento, o anestesista teve contato com o Ricardo, perguntou, fez uma entrevista clínica dele ali, perguntou se ele fazia uso de substâncias ilícitas, tal, que foi negado por ele, e o procedimento foi realizado. De acordo com as investigações, Ricardo Godoy apresentou apenas exame de sangue ao anestesista. Sem a causa da morte definida, o corpo de Ricardo foi exumado. Exames iniciais da polícia científica apontaram alterações no coração do empresário. O laudo preliminar, ele consta que o coração do Ricardo era um coração que tinha hipertrofia. Esta semana, o Fantástico teve acesso a um laudo da perícia com o relatório médico do procedimento. No relatório, a família do empresário confirma que ele fazia uso de anabolizantes. O documento afirma ainda que pacientes que utilizam anabolizantes podem ter maiores riscos de complicações cardiovasculares. Esses anabolizantes podem alterar a sensibilidade de algumas células, né? Por exemplo, as células musculares, sob efeito destes hormônios, elas tendem a ter um crescimento. O tatuador Alan Maioc, em nota, disse que este foi o seu primeiro projeto usando a anestesia geral e que a parceria com Ricardo incluiu a contratação de um anestesista e um hospital com todos os equipamentos e medicamentos necessários para a segurança da anestesia geral e sedação. Nós procuramos o anestesista Matheus Magalhães Falcão, mas não tivemos resposta. Este anestesista explica as diferenças entre a sedação e a anestesia geral. O principal diferencial, né, é o suporte que você tem para oferecer nessas duas situações. Então, o suporte da anestesia geral ele é muito maior do que na sedação. Então, na anestesia geral, você precisa ter uma ventilação artificial para que o paciente consiga manter lá a oxigenação adequada. E na sedação, não. Na sedação, o paciente ele consegue respirar espontaneamente, né? A sedação ela tem 3 níveis diferentes, né? Você pode proporcionar uma sedação leve, uma sedação moderada e uma profunda. Mas quais os cuidados que a pessoa deve ter quando recorre à sedação antes de uma tatuagem? A gente pede os exames laboratoriais, a gente pede um eletrocardiograma. A gente avalia, na verdade, as suas doenças, né? A gente avalia se esse paciente tem alergia. Então a gente, na verdade, vê toda a história do começo ao fim do paciente. Depois de assistir a uma reportagem do Fantástico sobre o trabalho da ONG Em Boas Mãos, Alice Santos, de 28 anos, resolveu pedir ajuda. A ONG atende a pessoas que não têm condições de pagar por cirurgias reparadoras. São casos em que a tatuagem pode disfarçar cicatrizes de queimaduras, por exemplo. Eu fui socorrida, levada para o hospital, fiquei 21 dias em coma. Ela já fez 3 tatuagens com sedação. O terceiro procedimento também foi feito num hospital. E a exemplo dos outros, acompanhado por uma equipe de anestesistas e enfermeiros. A pele dela é muito prejudicada, muito mesmo, teve queimaduras muito severas assim. O que passou pela sua cabeça quando você imaginou como ficaria a sua pele depois da tatuagem? Que ia voltar de novo minha autoestima, né? Minha, vamos dizer assim, alegria. E o que dizem os tatuadores sobre o uso da sedação ou da anestesia geral? Se a pessoa pode, tem uma agenda muito apertada e precisa, né? É como se fosse uma cirurgia estética. A pessoa tem que conhecer o médico, tem que conhecer o anestesista, tem que conhecer muito bem tudo. O cara vai ali e faz anestésico, é um sofrimento único, uma vez só, entendeu? Eu não sou
totalmente a favor e nem contra, desde que seja bem feito. Quer fazer uma tatuagem muito grande? Organiza, faz isso pausadamente por sessões, sem a necessidade de ter uma entrega tão rápida e correr o risco de perder sua vida. Em nota, o Conselho Federal de Medicina afirmou que vê com muita preocupação a realização dessa prática de forma crescente. A entidade que representa os médicos anestesistas diz que segue as recomendações do Conselho. Hoje, a recomendação do Conselho Federal de Medicina é que a anestesia seja feita para médicos e ou odontólogos. Afora isso, nós não temos uma regulamentação prevista. Tudo isso que está acontecendo é uma coisa muito nova. Uma lei, ela deve procurar seguir a evolução da sociedade e da tecnologia. Criar regras que digam o que é possível e o que não é possível. Sabe? Para que os tatuadores saibam que até aqui pode ir, a partir daqui não pode ir. E isso com um único objetivo, proteger o paciente. E você pretende fazer mais? Sim, que ainda tem mais cicatrizes nas costas. Valeu a pena. Vale demais.